Olá, no programa Advocacy de hoje vamos falar sobre os assuntos mais comentados nas redes sociais e na imprensa nos últimos dias. Vamos falar sobre liberdade econômica, fundo partidário e os vetos à lei de abuso de autoridade. Você sabe o que esses assuntos podem refletir na sua vida? Então não perca o nosso programa que começa agora. E para falar sobre esses assuntos, eu recebo o Dr. Túlio de Souza, especialista em Direito Constitucional e vice-presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos da Seminas. E o Dr. Felipe Piló, que é especialista em Direito Constitucional e Tributário, é advogado e professor. E eu te convido a se posicionar sobre o assunto ou esses assuntos em nossas redes sociais. É só procurar pelo @programa Advocacy. Doutor Túlio, doutor Felipe Piló, obrigado pela participação de vocês aqui mais uma vez para debater esses temas meio incômodos, né, no dia a dia nossos brasileiros. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, agradeço muito. Atividade econômica, isso parece que não é tema de direito, mas agora virou, né? A chamada medida da atividade econômica, da liberdade econômica. O que é isso? O nome próprio fala, liberdade econômica. É tentar tirar algumas amarras que o Estado coloca em cima do cidadão em praticar sua atividade econômica, né? Tirar um pouco da burocracia, né? Que às vezes a gente fala burocracia, porque colocam algumas amarras no cidadão que ele não consegue praticar uma atividade que visa o lucro. Por isso, o Estado teve que ficar menor um pouco para o cidadão poder trabalhar, né? Que, na verdade, essa lei ela visa dar um pouco mais de liberdade para todo segmento que visa o lucro, seja empresário ou pequenos empresários, né? Na verdade, assim, o espírito da lei é um pouco a desregulamentação, ou diminuir a regulação da atividade econômica, Porque o que se fala no Brasil é, o seguinte, é o preço Brasil, é o custo Brasil. Para abrir uma empresa no outro lugar demora tanto tempo. No Brasil é tanto tempo vezes... Sim. Isso tem a ver com isso, assim, para a gente entender se isso... Também, se esse tema realmente faz sentido para o cidadão? O que isso tem de prática para nós? Também, porque a desregulamentação ela é uma necessidade hoje, tá? Como o doutor Felipe mesmo disse, o Estado ele acabou tomando uma preponderância na estrutura da própria economia brasileira, né, que tornou-se um dificultador. Não estou aqui polemizando em torno de ideologias, nada disso. É uma questão de eficiência, de possibilitar que a economia expanda sem estar tão amarrada, tão restrita. Você tem hoje um Estado que quer opinar em tudo, quer saber de tudo, te pede 1001 informações, né? O que dificulta o dia a dia da empresa. Ninguém tem ideia de como é difícil manter uma empresa no Brasil. Por quê? Dado o tamanho das exigências. Houve um desvirtuamento ao longo dos anos, né? Houve um desvirtuamento. O excesso de centralização do Estado acabou trazendo para a economia esses reflexos negativos. Então, hoje, empreender no Brasil é uma atividade heróica. Eu vejo a Olimpíada da Liberdade Econômica como realmente uma declaração. Nós temos uma Constituição que tem lá toda uma agenda, né, uma declaração de direitos e prerrogativas individuais, mas que claudica no que diz respeito à atividade econômica. Por quê? Porque o Estado quer entrar, o Estado quer intervir. E isso fez muito sucesso durante muitos anos, né? A intervenção do Estado no domínio econômico para muitos era o suprassumo. E nós vimos que esse Estado, às vezes, ele tem que se... Às vezes não, o Estado ele tem que ser contido. Exagerou, né? Exatamente. Há alguns dias aqui nós discutimos sobre reforma tributária. E na conversa, assim, o que nós até deixamos essa informação para o telespectador as empresas, uma empresa de grande porte gasta aproximadamente 2.000 horas ano só para cumprir a burocracia para cumprir a obrigação do recolhimento. Ou seja,
Para ele apurar o tributo, para ele fazer o recolhimento do tributo, são gastas aproximadamente 2.000 horas ano. A gente pensa, mas a empresa para 2.000 horas por ano para fazer isso? Ela não para, porque ela faz paralelo. A pessoa da empresa, o contador, então toda essa máquina funcionando para pagar todos os tributos, a área financeira, a área de pagamento, a área de contabilidade e apurar tudo isso, aproximadamente 2.000 horas, ou seja, é um peso muito grande. Ela joga fora 2.000 horas só para pagar, apurar o tributo e pagar. Em razão de quê? De um excesso de regulamentação, né? O sistema tributário brasileiro é uma coisa irracional. Ele não é lógico. Ele foi sendo formado e implementado na medida que esse Estado tinha necessidade de arrecadar. Então, ele é totalmente irracional. Não tem comparação no mundo, tá? Não tem comparação no mundo. E eu costumo dizer que ele é um sistema do século XV. Se você pegar qualquer livro lá das ordenações do reino e pegar o Código Tributário Nacional, é exatamente um sistema do século XV. A sangria continua a mesma, né? Não só a sangria, mas a postura do Estado. A mesma não, é um pouco mais grave. Mais hoje, né? grave. Exatamente, porque, veja, Tiradentes ele foi enforcado por conta de uma carga tributária de 20%. Nós hoje temos uma carga tributária de praticamente 45%. Do PIB. Então, ou seja, essa lei da liberdade econômica é exatamente para dar um pouco de refresco, ou seja, o Estado é mais do que necessário. Nós não estamos pedindo que o Estado deixe de atuar. A gente está pedindo que o Estado atue onde efetivamente ele tem que atuar. Mas e isso vai pegar? Essa lei, por exemplo, é uma norma que atinge todas as categorias econômicas e todo porte, digamos assim, de negócio, de empreendimento ou de empresa? Sim. Facilita para todo mundo, por exemplo, em qual área que essa liberdade econômica traz um reflexo? Trabalhista, tributária, administrativa. O que ela pega efetivamente? Porque se falarmos do tributário, não ficou contemplado, né? Ia ter, digamos, um sistema diferenciado, mas isso não vai estar contemplado pela norma vigente. Não. Está o regime e o sistema tributário comum também, né? O que mudou efetivamente? O que mudaria? Tem um pequeno reflexo na área trabalhista. Pequeno ou muito, se você for ver, porque a partir do momento que você libera a quantidade de funcionários até 20 funcionários na folha de ponto, isso é uma grande mudança. 70% das empresas são micro e pequenas empresas no Brasil. Mas 70%. Não, ok, mas tá bom. Se 80% dos empregos no Brasil são das micro e pequenas. Exatamente. Então, a maioria absoluta vai deixar de cumprir essa... Tá, mas que diferença que isso faz na atividade econômica? Assim, para falar, isso tem um custo e é um custo que impacta para a empresa. Impactaria realmente? Impacta, porque quando você pega uma pequena empresa, para você poder manter uma pessoa só para fazer regulação do horário dos funcionários, da folha de ponto funcionário, você vai gastar. E cumprir com todas as exigências. Cumprir com todas as exigências, né? Então você tem que criar um departamento específico para aquilo. A partir do momento que você tira essa exigência, você pode terceirizar, fica mais barato. Uma parte que já começou a ser tocada, não está no bojo dessa reforma, mas está vindo também, são as normas regulamentadoras, né? As normas regulamentadoras, assim, chega-se ao ponto de exigir, alguns órgãos públicos chegam ao ponto de exigir quantos fornos de micro-onda tem que ter numa determinada empresa para permitir que os funcionários aqueçam a refeição na hora do almoço. Só que esse funcionário, ele tem o quê? Ele tem vale-refeição. Então, assim, você vê que perde completamente o sentido. Então, alguns estão chamando essa lei de mini-reforma trabalhista, né? Então, tem a questão da desregulamentação na parte do controle do trabalho, tem a carteira de trabalho eletrônica. Que, aliás, desculpa, deixa eu fazer um parênteses aqui para perguntar sobre isso. Funciona? Existe hoje já, para a gente falar na carteira de trabalho eletrônica, para que isso também não tenha impacto? Quer dizer, a minha pergunta é, isso impacta realmente, isso desburocratiza e isso diminui o custo da empresa, que eu acho que ao final é o que importa? Diminui porque, veja, como o Dr. Felipe disse, você tem que ter um setor
só para poder dar baixa de carteira, fazer anotação em carteira, esses registros, isso custa, isso leva tempo, né? Levar a carteira para registrar. O Brasil hoje é uma experiência interessante, que o Brasil é uma experiência de sucesso na área do chamado e-gov, né? Que é o governo eletrônico. Tem o e-social, tem o ICAC, que é o da Receita. Aqui. Né? Que está mudando agora. Que está mudando, que está mudando. Adequar então, com a carteira de trabalho virtual, né? Virtual, com a eletrônica. Então, assim, a tendência é essa, né? Você passa a ter os seus registros todos centralizados num banco de dados. Nós, advogados, não temos lá o processo eletrônico. Então, tudo isso, quando você quiser informação de um determinado funcionário, você vai recorrer ao quê? A um banco de dados onde vão estar lá as informações dele. Então, assim, ajuda, né? Você fazer essa manutenção através de um sistema é muito mais fácil do que anotar, levar para o carimbar e dar baixa, tem que ir no sindicato, enfim. São peculiaridades que, para alguns, podem não fazer muita importância, mas que no dia a dia pesam sim, né? Pesam na atividade. E não é só a carteira, tem a validade, por exemplo, das declarações, dos contratos trabalhistas, né? Tem mesmo a questão da responsabilidade do empregador, né? Eu acho que também tem uma questão importante para o empregador. Há algum tempo atrás, nós tivemos um caso no escritório que uma pessoa que foi contratada para ser gerente durante 3 meses não levou a sua carteira para assinar como gerente da unidade. Depois descobrimos por quê. Para não ter assinatura lá, porque entrou na justiça, essa pessoa fez uma carteira nova e levou para que aquela velha que tinha contratos mais longos não ficasse lá falando que teve um contrato rápido e também teve uma ação judicial. Ou seja, isso também facilita para o empregador, porque a emissão da carteira, digamos, eletrônica tem lá. Vai ficar mais fácil do juiz apurar se tem ou não a carteira. Não se extraviam a carteira eletrônica, né? Então, até a questão digamos, da judicialização da rescisão, isso fica mais fácil também para o Poder Judiciário apurar. E você tocou também num ponto, a retenção indevida da carteira, que é uma coisa muito comum. Que vira multa. E que vira multa. Não existe mais isso. Vamos falar rapidinho disso ainda, mas vamos fazer aqui uma pausa no nosso debate. Eu te convido a se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @Programa Advocacy. Nós já voltamos. E já estamos de volta, hoje falando sobre os temas políticos e econômicos mais comentados nas redes sociais e na imprensa. E para falar sobre esses assuntos, eu recebo o Dr. Túlio de Souza, que é especialista em Direito Constitucional e vice-presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos da Seminas. E o Dr. Felipe Piló, que é especialista em Direito Constitucional e Tributário, advogado e professor. Eu te convido a se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. Procure pelo @Programa Advocacy. No bloco anterior, a gente estava falando aqui sobre essa norma nova da liberdade econômica, mas tem ainda alguns aspectos aí que precisam melhor ser elucidados e vamos ver como fica na prática, né? Um deles é para visitar o abuso regulatório, né? O que é esse abuso regulatório, como tem sido chamado? Excesso de norma? Excesso de norma. Se a gente pegar pelo direito tributário, a gente rapidinho entende, né? Mas em todas as áreas. Todas as áreas. No direito tributário, são nas posturas municipais, na área fitossanitária, na vigilância sanitária, onde o Estado, o direito aduaneiro, onde o Estado encontra uma brecha para poder editar um regulamento, ele edita. E vira um cipoal de norma. A gente comentava aqui, não foi aqui, na audiência agora recentemente, sobre imunidade e isenção. Nós temos uma lei que trata dessa matéria especificamente, depois veio um decreto, depois veio uma alteração dessa lei um ano depois, ela é de 2010. Aí cada ministério que está relacionado ao tema soltou uma portaria, o MEC, o Ministério da Saúde e o Ministério de Desenvolvimento Social, atualmente é o Ministério da Cidadania. Cada conselho setorial soltou uma resolução nacional e cada municipal soltou uma resolução, ou seja, nós tivemos tanta norma para regular uma matéria só
em 3 áreas diferentes e em 2 níveis, que é impossível a pessoa jurídica adequar isso. Então, acho que quando fala em evitar o abuso regulatório, é esse excesso de normas que acaba engessando a empresa, né? Exatamente, e reduzir, né? Você já tem alguns movimentos no governo federal e até no governo estadual para poder revogar algumas normas que não servem de nada. Existem entidades, a própria Associação Comercial, ela está levando adiante um programa chamado Revogaço, tá? Para quê? Para tomar conhecimento de regulamentos, de normas que não têm nenhuma utilidade mais, mas que continuam vigorando e, com isso, dificultando o ambiente de negócio. Acaba atrapalhando o ambiente de negócio, a vivência do cidadão. A proibição aqui em Belo Horizonte do sal na mesa. Sim. É uma coisa... né? E, infelizmente, umas coisas que são absurdas. Eu nem sabia que era proibido. É proibido ter sal na mesa. Olha só. Né? Então, o Estado, ele não está sendo a mãe, não é a madrasta mesmo, né? Que pega o cidadão e dita várias normas para deixar ele confuso e, na verdade, só para meter a mão no bolso do contribuinte, se você for olhar. Por quê? O sal na mesa, o cara deixa... vai e cobra dele uma multa. Multa, tudo é multa. E multa, com detalhe, porque multa. esse peso para a atividade econômica, quem paga? Porque se o custo é alto, quem que paga esse custo? O consumidor. Sempre o nosso tributo todo, quem paga, o nosso sistema é no consumo. Então, se tem um ônus para o empreendedor, para a empresa, ele vai repassar tudo isso para o consumidor. Ou seja, o custo alto da atividade econômica burocratizada, quem paga é o consumidor. E para sustentar quem? Exatamente. É para sustentar quem? Porque a partir do momento que você vai num comércio, você paga, você está recebendo algo. Não é assim? Uhum. Tudo que eu pago, eu estou recebendo algo em troca. Mas a gente paga para o Estado para receber o quê? Um serviço ineficiente ou não receber nada? Porque a gente paga... IPVA, IPTU, pagamos vários tributos em cima de tributos. Para quê? Alguns estados no Brasil, 65% daquilo que se arrecada é gasto com o quê? Com o pagamento de remuneração. A gente trabalha 6 meses no ano para poder pagar impostos. Né? Não, e só para apurar tudo isso, como a gente comentou aqui no primeiro bloco, 2.000 horas. Pois é. Mas nós estamos falando aqui assim, e paga quem? Mas eu quero entrar então no outro ponto, que é um outro tema que talvez seja um pouquinho mais tranquilo para discutir. Fundo partidário. Quem que nós vamos pagar com esse fundo partidário? Porque isso está na pauta agora, o Congresso está discutindo, a sociedade assim, é empolvorosa, que ao mesmo tempo que o governo corta verbas, né, de áreas de pesquisa, de educação, de saúde, etc., o Congresso Nacional faz uma farra com a criação de um fundo partidário para financiar suas campanhas. E aí eu pergunto para os senhores, de onde vai sair o dinheiro para aportar o fundo partidário? Na verdade, o nosso sistema eleitoral, nosso sistema partidário, ele está de ponta cabeça. Não, só um minutinho, doutor. De onde que vai sair o dinheiro? Eu queria saber. Será que, por exemplo, saúde, vem de algum investimento externo? Vai sair da saúde, da educação, da infraestrutura. Porque não existe almoço grátis. Não tem outra fonte. Não tem outra fonte. É isso que a gente precisa saber, né? Então, ou seja, na hora que o cidadão for até o posto de saúde, não encontrar um médico, não tiver um medicamento disponível, o dinheiro que era para financiar, né, pagar aquele médico, aquele medicamento, ele está indo para o fundo partidário. Na hora que o cidadão buscar uma vaga para o filho numa creche, numa escola, o dinheiro que era para estar financiando a vaga da creche da escola está no fundo partidário. Então, o país, a sociedade brasileira não comporta mais esse tipo de opção. Você atender um partido, né, um grupo de partidos com uma quantia significativa, enquanto... Não, a quantia não é significativa, é astronômica, porque né? a gente já não encontra medicamentos já no posto. Então, assim, se já não tem, vai tirar da onde? Né? Se já não tem, você tira de algum lugar, vai tirar de quem? A gente vai continuar pagando impostos, em cima de impostos, para poder contribuir para o próprio político se reeleger.
Por quê? Vai ficar naquela minoria que controla os partidos políticos esse dinheiro, porque não é distribuído democraticamente para os candidatos. Se todos os candidatos recebessem igualitariamente, até que poderia se pensar, mesmo assim eu não concordo. Porque, para mim, financiar-se com o seu dinheiro próprio, pode ser até de empresas mesmo. Né? E os partidos são agremiações privadas, são agremiações privadas. Na verdade, não deveriam receber um centavo de dinheiro público. Regulado pela lei civil. Entendeu? Agora o que me ocorre é o seguinte. Não é de carreira, o político não deve ser de carreira, mas ele quer que o Estado financie a sua campanha. É como se eu estivesse buscando um novo emprego e eu olhasse para os futuros patrões, ou possíveis patrões, banquem todos os custos para eu conseguir um emprego. Tudo que eu tenho que fazer, uma formação profissional nova, produzir material, um portfólio, deslocamento, quem vai pagar essa conta? As pessoas que eu quero que me dê emprego. Então, é uma forma de dizer para o eleitor e contribuinte, olha, você é meu patrão porque você paga a conta, é você que vai me admitir com o seu voto. Então, a despesa que eu vou ter para eu te convencer é você que vai pagar, né? E como que eu vou pagar isso? Não, eu deixo de prestar outros serviços, como você disse, né? Na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura, de uma forma em geral. Eu tiro de você para você garantir que eu vou ser... Até na Previdência. Inclusive. Até na Previdência. Agora, seguinte, você pega um deputado federal, vários assessores, verbas de publicidade, eles já fazem campanha durante 4 anos com dinheiro público. Você vai jogar mais dinheiro ainda para eles para fazer campanha. E essa comprovação, a gente está vendo esses escândalos que está tendo aí dos fundos partidários com dinheiro da mulher, do fundo da mulher, que eles usam para outras coisas, né? Aumentou o dinheiro, não vai ser distribuído igualitariamente, porque democracia em partido político, na verdade, ela não existe. Não existe. Não existe democracia em todo partido tem o cacique que manda nele. Tem todo um cacique, tem alguém com o partido debaixo do braço. Você injeta dinheiro para a população deixar de ter algum benefício para poder eleger aquelas pessoas que estão no poder já há muito tempo, porque a renovação é muito pouca. E eles nem retornam, né? Porque se você custeasse a campanha e a atividade deles fosse efetiva para o eleitor, mas não. Existe um problema hoje sério de representatividade no Brasil, que é a questão do voto. O candidato hoje, que é eleito com esse dinheiro do fundo partidário, ele é de uma comunidade, mas ele não é eleito com voto só daquela comunidade. Ele é eleito, às vezes, com um voto que está de uma comunidade que está a 1.000 quilômetros de distância dali. Então, ele não presta conta de absolutamente nada. O eleitor não tem para ninguém. Para ninguém. Nem para a própria comunidade, que é a base dele. Exatamente. Eles estão completamente fora de controle. Se blindaram de tal forma que você não consegue nem controlar. Nem controlar. Se fosse outro país, o povo estava na rua. Agora, uma questão importante nisso, e você começou a abordar, é porque não há controle nem assim, um sistema democrático e equânime para fazer a distribuição do recurso. E aí nós vimos isso agora nessas eleições que aconteceram. Tem que ter tantas mulheres candidatas. Aí uma mulher que teve um valor muito alto, uma candidata, destinada a ela. Ela teve 50 votos. Que critério é esse que se distribui lá o dinheiro? E esse dinheiro não foi para essa candidata, porque ela não teria 50 votos gastando o valor que foi, e que está aí na imprensa para todo mundo acompanhar, então isso não é nenhum segredo. Ou seja, além de ser um recurso aviltante para a situação econômica que o país passa, para o contexto do país, a discussão do direito que é feita hoje, né, ainda tem essa questão da falta de controle. Quer dizer, como você disse, é o cacique que vai resolver para onde que vai o dinheiro? Não tem nenhum tipo de auditoria, não tem nenhum tipo de controle, a prestação. Inclusive, até semana passada, eles estavam votando uma nova lei eleitoral que abria completamente a prestação de contas, né? Você podia usar o dinheiro do fundo partidário para comprar imóvel, para pagar a dívida do partido, ou seja, havia uma falta de transparência que não combina mais, né, com a gestão da coisa pública. Mas por que essa falta de transparência? Como o doutor Felipe falou, descontrole.
Controle total. O cidadão, ele não tem acesso. O cidadão, na última eleição, houve uma renovação de quase 60% ou 60% do Congresso, mas isso ainda não foi suficiente para sinalizar para a classe política. Eu quero saber, eu quero voltar nisso. Por que nós, eu até perguntei em outra entrevista aqui, por que renovamos tanto e nada mudou depois? Houve um barulho, mas não teve resultado, Muda né? só discursos. Hein? Muda só o discurso. Muda só o discurso, mas parece que a sociedade também só mudou o discurso naquele momento, mas não continuou com o discurso posteriormente. Mas nós vamos fazer uma rápida pausa aqui para o nosso café, como a gente sempre costumava dizer, e nós te aguardamos na sequência. Se quiser participar conosco, é só procurar pelas nossas redes sociais, @Programa Advocacy. E nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre temas políticos e econômicos mais debatidos atualmente na mídia e nas redes sociais. Para falar sobre esses assuntos, eu recebo o doutor Túlio de Souza, especialista em Direito Constitucional e vice-presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos da OAB Minas. E o doutor Felipe Piló, especialista em Direito Constitucional e Tributário, ele é advogado e professor. E se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestão de tema, então envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98959 7615. Mas voltando aqui agora, para a gente falar sobre mais um tema que está aí polêmico na mídia, nas redes sociais, foi a lei de abuso de autoridade, né? Teve manifestação da OAB, manifestação da sociedade em geral, manifestação do Ministério Público e do Judiciário. A gente poderia dizer, então, que a lei e os vetos não agradou ninguém? É isso, doutor Felipe? Porque se todo mundo protestou contra, dentre as diversas partes envolvidas, então a lei não agradou ninguém, Agradou uma parcela, sim, né? Boa. Quem luta pela democracia, eu acho que agradou, tá? Por exemplo, os operadores do direito, especificamente os advogados, ela é bem-vinda, né? Agora, para quem não tinha que prestar conta para ninguém, ela vem atormentar a vida dessas pessoas. Lembrando que um dos princípios da administração pública é o da legalidade, né? Isso, da legalidade. Você tem que fazer tudo de acordo com o que está com a lei. E da responsabilidade também, né? Ou seja, não existe poder público ilimitado, né? Nós temos situações aqui no Brasil que são jabuticabas. São jabuticabas onde só existe aqui, né? Você pode ser acusado pelo poder público, mas se essa acusação ela é infundada em outros países, né? Que a gente pode comparar ao Brasil em termos de Constituição e regime democrático, se você acusa injustamente, você acaba respondendo por isso. E aqui no Brasil, infelizmente, isso não acontece. E eu fico muito preocupado com algumas manifestações, como disse o doutor Felipe, de órgãos dizendo que vai limitar, que acabou o exercício, né, da atividade, isso, aquilo, outro. Veja, existe uma frase de Guimarães Rosa que ele diz assim: querer o bem de incerto jeito, né, já pode ser o mal por principiar. Então, não me seduz esse argumento de que a lei de abuso de autoridade vai acabar com a investigação de corrupção no Brasil. Não, definitivamente não. Isso é importante esclarecer, porque muitas vezes a mensagem passada pela imprensa, que às vezes nem é a intenção da imprensa, mas a forma como veicula, sobretudo atualmente nas redes sociais, alguém chega e coloca, olha, lei de abuso de autoridade, ela vai impedir que a Lava Jato continue. E não é nada disso. A Lava Jato é poder do Estado, né? Exatamente. E outra coisa, ela não é para a Lava Jato, ela é para a atuação do Estado de uma forma em geral. Exatamente. Né? E nós pensamos aqui, outro dia na discussão sobre o respeito às prerrogativas da advocacia, que nos interessa tão de perto, eu me lembro de um debate que eu vi também na TV, que foi, olha, mas aí vai sujeitar o juiz à avaliação do Ministério Público. Isso vai tirar uma atribuição do juiz que é de julgar. Não, o juiz vai continuar julgando. Claro que o Ministério Público, se assim entender, ele pode avaliar, olha, aqui teve um abuso, eu vou
acionar judicialmente. Agora, em última instância, não. Quem vai julgar é o próprio Poder Judiciário. Tem fundamento ou não tem fundamento. Não existe, mais uma vez eu volto a dizer, não existe poder de Estado sem controle. Né? Sim. A função do Poder Judiciário é falar, dizer a lei, como nós aprendemos na faculdade, ele diz a lei e cumpre a Constituição. E o Ministério Público seria fiscal da lei, né? O advogado da coletividade. Então, eles vão se... os freios e contrapesos, né? A defesa do sistema, né? É a defesa do sistema. O sistema funciona desse jeito. E cobrar responsabilidade, eu não vejo de forma alguma como ameaça, né? Isso sobre a prerrogativa do advogado, eu acho importantíssimo. Não canso de repetir. Quem defende o cidadão é o advogado. Não é o juiz. Não estou aqui fazendo demérito. Não é o Estado. E não é o Estado que defende o cidadão, porque muitas vezes o Estado ele está contra o cidadão. Né? O Estado é a vontade coletiva. Não, e é uma coisa, assim, eu acho que um aspecto disso que precisa ficar claro é, se a advocacia é atacada ou desrespeitada, o maior prejudicado é o cliente. Ou seja, o cidadão que procura o advogado para fazer defesa dele em juízo, é esse que é o maior prejudicado. Porque no momento que o advogado não tem acesso a um processo, é desrespeitado num ato processual, judicial. Quem tem prejuízo é a pessoa que procura o advogado. Então, quando nós falamos, olha, respeito às prerrogativas da advocacia, não são privilégios para a advocacia. Não. É para ter liberdade de trabalhar e fazer a defesa dos interesses daquela pessoa que o constituiu nos termos da lei, sem que isso traga prejuízo para a própria pessoa. Então, essa é uma bandeira, e aí como o Túlio está falando aqui, quem defende os Estados do cidadão é o advogado. Essa é uma bandeira do cidadão, né? Não é uma bandeira exclusivamente da advocacia ou do advogado particularmente, não, de modo algum. Agora, há outros pontos polêmicos também na lei, né? Assim, na abordagem policial, por exemplo, enfim... por mais que seja tenso uma abordagem policial, e aí pode haver uma responsabilização de um excesso, há um protocolo para abordagem policial, quer dizer, há procedimento, né? Não fica na cabeça, não é estritamente subjetivo do agente na hora de fazer uma abordagem a um cidadão qualquer, né? E aí esse excesso também precisa ser combatido, compelido, né? Todo excesso precisa ser compelido. Agora, um ponto que me preocupa quando o policial que está fazendo aquela força-tarefa, por exemplo, trabalhando numa comunidade perigosa, que ele precisa de colocar o seu capuz para poder defender a sua pessoa, a sua própria pessoa e a sua família, ele vai ficar meio coibido de poder agir. Temos que colocar algumas coisas na balança também. Tem questões polêmicas. Tem essas questões polêmicas, porque a partir do momento que ele é identificado numa operação, ele coloca risco, além da sua vida, a própria da sua família também, a vida da sua família, né? Um ponto preocupante nesse caso é isso, porque tem alguns pontos dessa lei que ela abrangiu demais, então fica muito... pela própria interpretação, né? E o policial, ele não quer ficar recebendo problemas na corregedoria, ficar respondendo por isso toda hora, né? Então, a gente tem que colocar um pouco na balança esse problema, porque a gente tem que ver o lado do policial também. Sim. Né? Que ele que cuida da nossa segurança. Agora, acho que também há que se criar a forma de identificar, né? Porque se o Estado está lidando com o crime organizado, o Estado tem uma cara lá, que é o agente. Seja o policial, seja o Ministério Público, seja o Judiciário. Tem uma cara o Estado, né? Não é pessoal, mas é ele que está com a cara lá. Ele é o representante do Estado naquele ato. Então, acho que há que se ter um entendimento de que forma que esse policial tem que identificar. Ele não precisa chegar lá com um crachá, eu sou fulano de tal e vim te prender. Você não vai fazer isso com uma facção criminosa, porque mesmo sem isso já tem retaliação. Bom, há que se entender de que forma que o policial tem que se identificar, enfim, né? Não pode ser também invisível isso. Talvez o próprio judiciário construa esse entendimento. É o que se espera, né? É o que se espera, construir esse entendimento, mas sempre tendo
como princípio, a proteção da sociedade, sim, mas também o respeito aos próprios direitos da sociedade. Ou seja, o debate constitucional ele passa por aí, né? Você tem que pesar o interesse, né, da sociedade e o interesse do Estado. E eu imagino que, resguardar a identidade de um policial numa operação complexa, isso vai ser pesado pelo judiciário, até porque o certo seria que todas as operações policiais fossem acompanhadas por um juiz. Houvesse sempre um juiz exatamente para fazer o controle da legalidade, como é o juiz, em outros países, o juiz da instrução criminal. É ele que faz o controle da legalidade, né? Ninguém decide. E esse juiz, ele interage com o Ministério Público, ele interage com a polícia, exatamente fazendo o controle do processo investigatório. Talvez a lei de abuso de autoridade dê a oportunidade de se criar o juízo da instrução. Né? Agora, quando são muitos pontos polêmicos nessa lei, né? Se a gente pensar, é comum chegar lá, assim, numa repartição pública, seja lá o que for, e tem lá, desacatar, desrespeitar o servidor público no exercício, é crime, com pena, etc. Tá, mas o servidor público também responde se desrespeitar o cidadão, se desacatar o cidadão, e nunca você vê um cartaz com essa informação lá. Quer dizer, ao que parece você não pode me desrespeitar, mas eu posso te tratar de uma forma desrespeitosa, etc. Acho que a lei vem para tentar fazer esse equilíbrio dessa relação de o cidadão que tem que se submeter a alguma força do Estado e o Estado saber os limites. Claro que essa lei daqui a pouco vai ter que ser também, tem que fazer uma adequação dela, um aperfeiçoamento da lei. Eu digo isso porque quando a gente pensa que emitir um decreto de prisão quando não cabe, só dentro das hipóteses legais é que alguém deve ser preso. Eu quero dar um exemplo, que eu acho que a gente sofre isso muito na prática, porque nós somos cidadãos, nós advogados, tá? A gente é cidadão, não somos servidores públicos concursados, né? Mas estamos trabalhando para a sociedade. A partir do momento que você chega no Tribunal de Justiça, você tem que sua mala revistada, tem que se identificar, e o promotor público não tem que ser revistado, entra, tem passe livre, o juiz também, os próprios servidores da casa, você está infringindo as prerrogativas do advogado, né? Isso tem que ser mudado. Então, por exemplo, eu sou cidadão, mas sou advogado, tenho os mesmos direitos e deveres, né, que qualquer outra pessoa, não tenho uma entrada franqueada no Tribunal de Justiça, mas outros servidores da casa não têm o mesmo problema que eu, né? Então, eu vejo isso um abuso contra as prerrogativas do advogado, né? Então, quando você coloca esse problema do servidor, né, desacatar servidor público, mas e o advogado nessa balança? Pode ser desrespeitado, né? Pode ser desrespeitado, né? E é essencial a administração da justiça, né? Então, aqui tem que ser revisto, né? Precisamos reclamar com a OAB, né, doutor? E voltar nesse tema posteriormente. Muito. Gente, são muitos temas e cada tema muita polêmica para se debater, né? Se a gente pega assim o que está na pauta no momento. Eu digo isso que a gente está chegando aqui ao finalzinho, nosso tempo está acabando, mas eu queria agradecer, doutor Túlio, mais uma vez por esse bate-papo agradável e leve aqui, de temas tensos e pesados. Doutor Felipe Pilota também, obrigado pela participação de vocês, convocados para uma próxima rodada de conversas. Obrigado. E nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós te aguardamos no nosso próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.